Neste episódio do IBFcast, vamos falar sobre a nova tributação sobre lucros e dividendos, que já está valendo em 2026. Até o ano passado, esses valores eram isentos para pessoas físicas. Agora, existe uma nova regra que muda o planejamento de empresários e investidores. Com a nova legislação, permanece isenta a distribuição mensal de até R$50 mil por empresa por pessoa física. No entanto, quando o valor recebido ultrapassa esse limite no mesmo mês, incide imposto de renda de 10% retido na fonte sobre o total distribuído e não apenas sobre o excedente. Durante o IBFcast, esse episódio do IBFcast, nós vamos exemplificar sobre como fica essa questão. E, para falarmos sobre isso, que é de extrema relevância, nós estamos recebendo a presidente do Sescom Campinas, Cláudia Difonso. O Sescom Campinas é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas da região metropolitana de Campinas. É um sindicato patronal criado para desenvolver um ambiente amplo de negociação nas convenções coletivas das 64 categorias representadas, atuar em prol dos interesses de seus associados, além de proporcionar a constante evolução tecnológica, sociocultural e ética de seus representados. Cláudia, primeiramente eu quero te agradecer de você ter aceito o convite do IBFcast e mais especificamente do IBF Campinas no interior paulista para participar desse bate-papo que assim, eu costumo dizer que vai trazer muita preocupação, já está trazendo muita preocupação para quem é ligado às empresas, né? O pessoal ligado à área financeira das empresas. E esse tema especificamente vai dar muito pano para manga, né? Então eu queria te agradecer imensamente por você ter aceito o convite, viu, Cláudia? Olá, tudo bem? Eu que agradeço por estar aqui trazendo essa oportunidade junto o Sescom Campinas, junto com a IBF, para falar sobre um assunto que, vamos colocar, desde novembro tem trazido assim muitas dúvidas, não só para os contadores, mas no geral para os empresários. Um assunto que sobre a tributação nos dividendos. Um assunto que já tem sido discutido há muito tempo, mas que a lei foi assinada no final do ano de 2025. Olha, gente, só para vocês terem uma ideia, na prática, vamos dar um exemplo aí, e através desse exemplo a gente vai desenvolver o nosso bate-papo no IBFcast. Se um sócio recebe R$60 mil em dividendos de uma mesma empresa no mês, vai haver retenção de R$6 mil de imposto. E aí, Cláudia, isso não existia anteriormente. Não existia. Começa a existir agora. Em 2026. Isso e mesmo. Aí, a grande preocupação é o seguinte, quando a gente... Isso é apenas uma ponta, tá? Entre tantas questões importantes relacionadas à reforma tributária. Sim, né? Essa é uma das novidades em relação a muitas outras. Há muitas outras, isso. Mas aí, diante disso, Cláudia, qual a avaliação que vocês no Sescom fazem com relação ao impacto da reforma tributária? Porque eu vejo assim, impacto vai existir, óbvio. Vai, né? muito. Mas aí eu penso assim, no final das contas, tá?
quem está na ponta, que é o consumidor de uma forma geral, sim. é que no final das contas vai ser super impactado, né? Vai. A reforma tributária, ela é uma grande mudança, é uma das maiores mudanças que nós vamos ter aí na parte tributária no nosso país e vai impactar sim, todos vão ser impactados, desde as grandes indústrias quanto ao consumidor final, e ela vem com muitas especificações, muitas diversidades, trazendo informações, essa mudança toda, precisamos aí, principalmente os contadores e os empresários também, estarem por dentro dessa mudança para os impactos, porque para os empresários, por exemplo, o impacto vai ser muito no custo do seu produto. Então, esse é um dos maiores impactos que vai ocorrer com a reforma tributária. Então, precisa estar atento, precisa buscar informações com os contadores, com advogados tributaristas que estão estudando muito a reforma para poder aplicar aí no dia a dia. O SESCOM, Cláudia, como entidade, vocês têm promovido para os associados do SESCOM eventos, né, explicando sobre essa questão. Eu pergunto pelo seguinte, porque no IBEF Campinas Interior Paulista, nós temos comitês de estudos, né, que a gente sempre tem trazido algum ponto importante com relação à reforma tributária, com palestrantes de peso. Sim. Tá? E o que a gente percebe é que a cada evento que a gente realiza, o público aumenta cada vez mais. Sim, tem Entendeu? aumentado muito. E como é que vocês estão lidando com isso lá no SESCOM, Cláudia? Então, no SESCOM nós já começamos em 2024. Como eu disse, né, a reforma tributária ela já vem sendo estudada, desenhada há muitos anos. Em 2024, no SESCOM, nós começamos com a jornada da reforma tributária, que é toda a última quinta-feira do mês, nós trazemos pessoas de pesos para falar sobre a reforma tributária. Como você disse, no começo eram 30 pessoas numa palestra, 40 pessoas. Hoje nós já estamos aí com um número de inscritos de 170 pessoas. Então, todas as palestras, treinamentos que eu tenho ido, têm dado um bom público, sim. Principalmente agora que ela já está aí, né? Começou agora em 2026, estamos na fase teste, mas 2027 ela vem realmente aí para a gente colocar em prática. Então, o SESCOM, sim, tem realizado as palestras, né, que é a jornada da reforma tributária, e esse ano também nós colocamos, após a jornada, nós vamos estar com um treinamento aplicando aquele assunto que nós discutimos na palestra. Então, colocando em prática, que é uma das coisas, né, que eu estava até comentando, que hoje a reforma tributária, ela está no papel. Então, nós estamos estudando a reforma tributária, então, no papel. Mas nós vamos ter muitas dificuldades na prática, a hora que nós formos colocar tudo que está no papel realmente na prática. Então, estamos nos preparando. O SESCOM tem trazido essas informações aí para preparar tanto os associados quanto os empresários e profissionais da área. Ô, Cláudia, tem alguns especialistas que, às vezes eu tenho a oportunidade de conversar, que quase que há uma unanimidade, né, com os quais eu conversei, que essa reforma tributária coloca o Brasil numa situação diferente em relação à má imagem que o país sempre teve com relação a essa questão tributária. Sim. Por quê? Qualquer empresa multinacional, tá,
para eles, sempre foi muito difícil entender a tributação no Brasil pela complexidade. Exatamente, né? complexa demais. E o que eles estão falando, por exemplo, muitos desses especialistas estão falando, é que a reforma tributária brasileira, ela contempla um padrão ao europeu ou de grandes economias mundiais. Uhum. Tá? Eu não diria muito similar aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles têm uma linha tributária meio diferenciada desse padrão, desse padrão tido como mundial. Sim. Mas se a reforma for implantada da forma da qual ela está no papel, isso vai ser realmente um avanço para o país? Vamos colocar o seguinte, a reforma tributária, ela está vindo, sim, para simplificar. Esse é um dos maiores fatores que vai ocorrer com a reforma tributária. Um exemplo, vamos acabar aí com a guerra fiscal entre os estados. Hoje, empresas, elas têm a sua sede, um exemplo, em Santa Catarina, porque eu tenho benefícios em Santa Catarina. Em Minas Gerais, eu tenho alguns outros benefícios. A alíquota do ICMS é 7%, Estado de São Paulo 18%. Então, a reforma tributária, ela vem para igualar, né? Ela vem para simplificar. Não fazer justiça, né? Entre aspas, né? Exato. Só que, como a gente está falando, né? Vai ser uma grande mudança, que toda grande mudança, ela requer adaptações. Sim. Então, e impactos podendo gerar impactos positivos e podendo gerar impactos negativos. Então, dependendo da atividade da empresa, ela vai ter seu impacto negativo. E dependendo da atividade, para onde ela vende, vai ter um impacto positivo. Então, ela vai sim simplificar, como eu disse, né, principalmente por conta dessa guerra fiscal entre os estados e a tributação entre produtos, que vai estar igualando. Então, vai trazer a simplificação, sim. Mas precisamos só tomar cuidado com uma situação. Quando nós falamos do IVA na Europa, por exemplo, nós falamos de um único imposto. No Brasil, ele já chega com IVA dual. Sim. Então, são 2 impostos. Então, o que na Europa existe, que é um único, aqui a gente já está falando de 2, que é o IBS e o CBS. Então, nessa questão, a gente já traz aí uma diferenciação do que nós temos na Europa. Agora, Cláudia, eu não sei, mas eu acho que para o governo vai ser uma ótima, porque nessa reforma tributária, tá? Vai acabar a questão, por exemplo, dos devedores. Sim. Por quê? O que vai acontecer? E até você me corrija se eu estiver enganado, mas o imposto ele já vai ser retido na fonte. O que eu quero dizer? A partir do momento que ele já está emitindo a nota fiscal, esse valor específico de determinadas coisas já vai ficar direto para a Receita Federal, para o governo, não é isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A gente fala que é assim, ó, nós vamos ser um pouco, vamos trabalhar como fiscal, tá? Por quê? Com a reforma tributária, nós estamos falando aí de uma alíquota de 27 a 28 que ainda não foi definida, né? Mas eu vou ter créditos que eu vou abater do meu imposto. E esses créditos, eu vou poder pegar esses créditos, todo esse crédito, então nós só vamos poder pegar o crédito se o meu fornecedor pagou aquele imposto. Sim. Se ele não pagou, eu não posso usufruir do crédito. Então, é onde a gente fala que nós vamos estar aí, a empresa, o empresário, né, vai ter que estar trabalhando um pouco como fiscal. Porque se o meu fornecedor não me pagou, eu também não vou poder utilizar o crédito e aí vai encarecer mais ainda o meu produto. No caso, pelo que eu vejo, vai, se não acabar totalmente, vai reduzir muito a evasão fiscal, né?
Vai. No meu ponto de vista, vai acabar muito a evasão, essa questão de não emissão de nota fiscal, repasse de impostos por causa o repasse do crédito. Então, tudo isso, na minha visão, sim, vai acabar. Eu imagino, por exemplo, que refis, você falando sob o ponto de vista tributário, principalmente federal, não vai existir mais. Pode ser que ocorra refis, mas a nível municipal ou estadual, né? Com, por exemplo, o IPTU, entendeu? Sim, os outros impostos. De repente o IPVA no estado, entendeu? Mas dos outros impostos em si, sim, né? Eu acho que, a não ser, por exemplo, refis de tributação anterior à reforma. Aí pode ser que ocorra. Mas eu acho, entendeu? Isso daí, gente, que eu estou falando, são apenas algumas mudanças entre tantas outras. Agora, ainda dentro dessa questão da tributação sobre lucros e dividendos, tá? Qual o conselho que a presidente do Sescom Campinas, né, dá para quem está nos acompanhando nesse momento? Eu falo porque o universo nosso, Cláudia, ele é imenso, né? Nós temos executivos de finanças, nós temos CFOs, nós temos empreendedores, né, empresários dos mais diversos segmentos de negócio. E quando a gente fala, né, e quando você fala isso, você está mexendo no bolso das pessoas. Sim. Você está mexendo no bolso das empresas. Tá? Qual o conselho, por exemplo, que a presidente do Sescom dá para quem está nos acompanhando em relação a essa questão específica? Tá, então eu vou explicar um pouquinho qual foi essa mudança, né? Primeiramente, até 31 de dezembro de 2025, os rendimentos, a distribuição de lucro ou dividendos, ele era isento de imposto. No final do ano, houve uma movimentação, uma grande movimentação entre os contadores e empresários para saber se as empresas tinham lucros acumulados, para que a gente pudesse fazer uma ata, registrando no órgão competente, junta comercial ou cartório, e pudéssemos ter ainda a isenção para os anos de 2027 e 2026, 2027, na questão da isenção. Então, se nós tínhamos lucros acumulados até 31 de dezembro, que muitas empresas não conseguiram apurar até 31 de dezembro, porque a ata tinha que ter sido registrada, né, até 31 de dezembro, mas vamos colocar que tínhamos lucros acumulados até setembro, que para quem conseguiu fechar um balancete. Fez-se a ata, esse valor ainda vai ser isento. Então, se eu retirar esse valor que estava em ata, ele ainda vai ser isento. Não tive isso, vou ter um lucro no ano de 2026. Se eu retirar no mês acima de 50 mil, como você colocou, vai ser tributado. E vai ter a retenção do IR de 10%. Se eu tenho duas empresas, eu posso retirar 50 mil e 50 mil na outra? Naquele momento, claro que você vai poder. Porém, no final do ano, se você ultrapassar o valor de 600 mil reais de retirada, quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda, você vai pagar imposto sobre aquilo, mesmo não tendo a tributação, a retenção. Tá? Então, mas aí, só essa que é a dúvida. Sim. É o imposto de renda de pessoa física, né? Física. Isso daí é importante que fique claro. Física. Né? Porque aí vai incidir aqueles 10%, não, acho que até mais, né? Exato. Então, assim, quando a gente fala de dividendos, sim, é para a pessoa física. Quando a gente fala da retenção, quem vai fazer a retenção é a empresa, a pessoa jurídica. Mas o imposto é devido para a pessoa física. Então, isso vai impactar... Que seriam os sócios, né? Os sócios. Então, isso vai impactar na sua pessoa física. E aonde você faz que você informa para o governo, né, que você faz o seu acerto de contas. Você faz o seu acerto de contas na declaração de ajuste anual, que vai começar a acontecer agora em março, né, que é a anual.
esse impacto vai ser a partir do próximo ano, né, na declaração de imposto de renda. Então, quando você for retirar esse lucro, essa distribuição de lucro na empresa, se for acima de R$50 mil, vai já estar retendo os 10% na pessoa jurídica. Ela vai reter, mas isso vai impactar, então, realmente, na sua declaração de imposto de renda de pessoa física, tá? Agora, Cláudia, quando você fala nesses números, né? Aliás, a questão de números sempre foi muito complexa no Brasil, né? Mas agora, com essa reforma tributária, essa complexidade, eu imagino que ela passou a ser maior em vista de que determinados setores, determinadas áreas tinham um percentual de desconto menor. Eu falo, por exemplo, setor de serviços, né? Que na reforma tributária acaba sendo impactado bastante. Sim. Né? Mas aí você pega a indústria, por exemplo, a indústria sempre pagou muito, né? O percentual sempre foi elevado. O que se diz é que essa reforma tributária ela busca justamente essa justiça. Sim. Mas eu falei anteriormente que isso daí sempre acaba impactando a ponta. Sim. A ponta é o quê? A população de uma forma geral, né? É o consumidor e tudo mais. E uma outra preocupação que muita gente coloca, né? E eu sei que está sendo avaliado, né, pelo comitê gestor, sim, né, que foi criado. Comitê gestor, isso. Em relação à reforma tributária, com relação, por exemplo, à probabilidade de redução de postos de trabalho, né, no setor de serviços. Que assim, o setor de serviços é o que mais emprega no país. Então, né, o cara é um prestador de serviço, salão de cabeleireiro, por exemplo. O cara é o dono do salão, né? Mas ele emprega as pessoas que estão lá com ele, pelo menos umas 5 pessoas, ou 4, 3, que seja, ele emprega ali. Sim. Né? E, por exemplo, com esse aumento do percentual, né, muitos dizem que vai haver uma redução, por exemplo, na contratação de pessoas. E vocês, como, por exemplo, viram as pessoas comentando em relação a isso? Como é que está isso daí? Olha, o prestador de serviço, na minha visão, ele vai ser, sim, o maior impactado, tá? Porque vamos colocar um prestador de serviço que ele tem uma empresa, ele é PJ, e hoje ele paga, e se ele tiver no lucro presumido, por exemplo, que é uma das formas de tributação, ele paga entre PIS e COFINS 3,65. Com a reforma tributária, que é essa questão de ter os créditos para abatimento, para você pagar uma alíquota do IBS-CBS, um prestador de serviço ele não tem muitos créditos, né? Então, ele vai acabar tendo um valor alto de uma alíquota. Só que ele também vai poder repassar esses créditos para o terceiro. Então, na minha visão, não vai sofrer a questão da contratação dessa prestação de serviço, dos PJs. Pelo contrário, pode até aumentar, porque as empresas elas vão ter crédito desse pessoal do que numa folha de pagamento, por exemplo. Então, pode ser que aumente, sim, a contratação da pessoa jurídica, daí dos prestadores de serviço. Porém, o prestador de serviço vai ter uma carga tributária alta. Então, isso também vai acabar impactando. Então, pode ser que impacte nos dois lados e não somente em um. Então, aonde que vem o maior impacto? No custo do produto. E quem paga o custo do produto? O consumidor final. É o que eu estava falando, né? É a ponta. É a ponta. Né? Mas aí, Cláudia, se você for parar para pensar, tá? O que acontece? Lá na ponta, a pessoa vai começar a reduzir o consumo. Reduzir, sim. Então, de qualquer forma, vai impactar também esse personagem aqui, que é o prestador de serviço. Sim. Porque, por exemplo, vamos dar uma ideia, né? Uma coisa simples.
Se eu vou num salão, por exemplo, para cortar cabelo, né? Eu vou pagar lá o corte de cabelo R$ 80, por exemplo. Uma coisa simples. Quando a reforma tributária já começar a estar implantada e avançando, tá? Esse corte de cabelo passou a custar R$ 120. A fulana de tal, ela vai faz a unha, pinta a unha, né, a cada semana. Com o aumento desse valor, ela vai reduzir para de 15 em 15 dias. Sim, sim. Né? Então, assim, aponta para poder ajustar, né? Porque o valor vai, em determinadas situações, eu imagino que vai dobrar o valor pago, né? Ou até mesmo triplicar, sim, dependendo do que seja. Então, eu acho que vai ser uma questão que precisa ser muito avaliada, até por esse comitê gestor também, né? Por conta que a coisa não é tão simples assim. Outro ponto importante, Cláudia, até a implantação final, e essa fase de implantação ela é longa, né? Eu não calculei ainda, mas acho que é algo em torno de 7 anos, 8 anos, mais ou menos. Sim, 7, 8 anos. Não é isso? Mais ou menos isso. Isso mesmo. Você veja bem uma coisa. Se eu for parar para pensar, vai dar uma confusão danada, por exemplo, até o pessoal assimilar isso, você atuar com praticamente 7 a 8 alíquotas, né? Que são as 5 que já existem e mais as outras 2 a 3, né? Que vão surgir na questão da implantação dessa reforma tributária. O que eu costumo falar assim, né? Nós temos hoje, na reforma tributária, nós temos a teoria, que é o papel, né? Então, estava até comentando, quando você vai fazer... aprender a dirigir. Então, na autoescola, você vai lá, faz o seu exame teórico, estuda, né? Tem os simuladores, hoje nas autoescolas tem o simulador, mas quando você pega o carro para realmente dirigir, aí é que vem os problemas, porque você tem que prestar atenção, colocar o seu pé tem que estar na embreagem, no freio e sua mão mudando as marchas ali, e de repente você enfrenta um morro, e aí você tem que lidar com o morro que você não sabe se você freia, se você coloca a primeira ou se você volta. Então a reforma tributária, levando nessa analogia, todo mundo vai saber exatamente os impactos quando nós colocarmos em prática, e não o que está falando assim, não na teoria hoje. Então, nós vamos, por mais que já tem empresários, né, empresas, já fazendo os seus planejamentos, já fazendo simulações de impostos, os impactos que a reforma tributária vai trazer, ainda tem muitas mudanças e muitos desafios aí para os próximos anos. Cláudia, as obrigações acessórias, né, mesmo com a reforma tributária, elas vão continuar a existir. Né? Para quem estava pensando, por exemplo, essas obrigações acessórias vão reduzir e tal, né? Mas, pelo visto, elas vão continuar intensas, talvez até se amplie mais ainda por conta de toda essa complexidade, né? Que essa reforma, nesse primeiro momento, apresenta, tá? Com relação às empresas, por exemplo, né? E quando a gente fala sobre que essa responsabilidade ela é operacional, tá? Qual a sugestão que se dá sob o ponto de vista da empresa, né? Sob o ponto de vista, por exemplo, do departamento ou do responsável financeiro da organização, o que ele precisa se preocupar nessa fase agora de início de implantação
dessa reforma tributária, Cláudia? Bom, o fim da obrigação acessória é o sonho de todo contador. Não é verdade? Mas eu não acredito que vá acabar, por mais que estão falando aí que a obrigação acessória vai estar todas as informações no arquivo XML, aí que o governo vai ter essas informações. Eu não acredito que as obrigações acessórias vão acabar, mesmo porque nós vamos ter aí a fase de transição, aonde nós ainda vamos estar vivendo o PIS e o COFINS. O ano que vem realmente ele está extinto e aí entra o CBS, mas o IBS, que é referente ao ICMS e ao ISS, ele ainda permanece e ele vai ficar numa fase de transição até 2032. Então, nesse período, nós vamos estar trabalhando, como você disse, com vários impostos e com duas apurações. Então, as obrigações acessórias, elas permanecem sim. A atenção para esses profissionais, elas vão, na minha visão, vão ser redobradas, porque afinal de contas vamos estar trabalhando com duas legislações aí por um período. Agora, Cláudia, para quem é empresário ou investidor, tá, vai ser preciso que eles revisem, né, as suas estratégias de distribuição de lucros. Sim. Né? Nesse sentido, essa distribuição de lucros, por exemplo, essa revisão seria sobre o ponto de vista percentual? Olha, eu acho que não o percentual, e sim realmente pelo valor, né? Pelo valor que pode ser retirado aí durante o ano. O que eu falo sempre é a orientação, inclusive, que eu tenho a dar. Trazer sempre as informações em tempo real para o fechamento, principalmente de um balancete, de um balanço financeiro. Os empresários que têm contabilidade externa têm que colocar para o contador, né, essa informação que você fez uma retirada, para que não haja, principalmente se foi acima de 50 mil, que teria que estar gerando o imposto, e o contador muitas vezes acaba sabendo um mês depois, e isso vai gerar multa. Então, a estratégia ali, o planejamento, a estratégia e o acompanhamento da sua contabilidade, ela tem que ser em tempo real. É fundamental isso. Fundamental, né? Fundamental. Para não ter o tombo lá na frente, né? Sim, para que não haja aí, né? Então, como eu falei, o pagamento de multa em cima do imposto retido, que vai haver em cima de uma carga tributária muito elevada. E isso, assim, não vamos falar, você não vai poder retirar lucro. Não, é claro que, principalmente porque os empresários, ele visa o lucro, né? Ele quer o lucro da empresa, claro. E, claro, ou para investimento na própria empresa, ou para a sua pessoa física, que é a sua retirada. Então, vai sim, mas o ideal é que seja planejado, organizado e acompanhado. Gente, nós estamos terminando esse episódio do IBFcast e eu quero muito, muito mesmo agradecer a Cláudia Difonso, presidente do Sescom Campinas, né, por ter participado desse episódio. O tema é bastante complexo. Muito. Né? Eu acho que a gente, nos próximos anos, vamos falar sobre questões bem relevantes. Né? E eu queria te agradecer muito, viu, Cláudia? Eu que agradeço por estar aqui. Vamos ter muitos assuntos, fico à disposição para voltar, para estarmos debatendo aí as particularidades que nós vamos estar enfrentando aí nos próximos anos. E, gente, o IBFcast, ele é uma realização do IBF Campinas Interior Paulista, e o IBF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Então, através do canal do IBF Campinas no YouTube, né, você assiste todos os episódios que nós temos até então do IBFcast. E
como todo e qualquer episódio, né, fica sempre o convite para você que nos acompanha para acompanharem o próximo episódio do IBFcast, que sempre traz um tema interessante, de muita relevância para você, telespectador, que nos brinda com a sua audiência. Até a próxima!